passe. Para não perder mais tempo, pode pôr o tema, por favor, que é João 8, versículo 12, mas nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. Davi falou, foi-me bom ter sido afligido. Tem aflição que são por consequências de pecado, mas tem aflição por servirmos a Deus fielmente. Mas, todavia, eu posso dizer que foi-me bom ter sido afligido, porque antes de ser afligido, andava errante. Deu para entender isso? Está ali, mas aí a igreja abre as vossas Bíblias em Mateus capítulo 4 e depois João capítulo 3. Para não perder tempo, Mateus capítulo 4, o versículo é o versículo 15, ou versículo 12. Jesus na Galileia, a Galileia das nações, a Galileia dos gentios. Glória a Deus. Versículo 12 diz assim: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Versículo 14, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhe a luz. Amém. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. João capítulo 3, do versículo central da Bíblia em diante. João capítulo 3, glória a Jesus. Pode ser o versículo 16. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, ou as obras deles, eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que sejam esclarecidas, a fim de que se veja claramente que as suas obras são perfeitas em Deus. Qual é o tema da festividade? Jesus, a luz do mundo. João 8, versículo 12. Vamos lá. Podemos todos ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem está seguindo Jesus? Quem está seguindo Jesus?
Quero parabenizar a igreja, nosso pastor presidente, todo o ministério, você que nessa noite deixou de congregar no seu lugar de origem para estar aqui conosco. Louva a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando a todos. Glória a Jesus. Jesus, a luz do mundo. Podíamos falar da luz cósmica, como também da luz no sistema solar, a estrela de quinta grandeza. Não, mas queremos falar nessa noite sobre Jesus, a luz do mundo. Glória a Deus. Esse texto de Mateus, capítulo 4, Isaías profetiza a respeito do que vai acontecer, independentemente do tempo. Mas se o Senhor falou, com certeza vai se cumprir. Vai se cumprir. Essa terra que um dia foi angustiada, essa terra que tinha lá aproximadamente 20 cidades, ao qual Salomão, ao presentear o rei Hirom, que era amigo político de Davi, quando ele tomou ciência da geografia, do espaço, do terreno, aquela cidade que a ele estava sendo presenteada, ele chega para Salomão e fala assim: Cabu. Ele despreza o presente, porque era um lugar devastado, uma terra seca, um lugar arenoso, uma terra improdutiva, um lugar que não servia para plantar, não tinha resultado algum. Então ele despreza. Quando ele fala Cabu, significa dizer terra seca, agreste. Aí ele vai dizer: que presente é este que tu me deste? E ainda a Síria, quando invade o Reino Norte, acaba de devastar toda aquela região. Mas é aí que, ao olhar, e desprezar, faz-se um mau juízo, porque o nosso Deus ainda transforma maldição em bênção. Aí agora a gente vai ver a profecia se cumprindo. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 3, ou versículo 1. Mas voltando ainda em Mateus, olha só o que me chamou a atenção. Glória a Jesus. Terra de Zebulon. Aí fala de Cafarnaum e de Naphtali, um lugar desprezado. Diz que o povo que ainda habitava nessas regiões se encontrava em trevas. É como viver no vale da sombra da morte, sem perspectiva alguma. Eu vivi assim, talvez você também, em lugares de trevas, sem perspectiva alguma, em lugar de morte. E muitos, ao olhar e julgar, discriminar, fazer mau juízo, a tal ponto de desenganar. Mas aí é que está. Tem uma palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus para lugares que há trevas e vidas que são por essas trevas envolvidas. Jesus é a luz do mundo. Amém. Jesus é a luz do mundo. Você pode repetir comigo? Jesus é a luz do mundo. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E não foi uma luz qualquer. E não é fotossíntese ou fotossíntese. Não, não. É uma luz que vai trazer vida. E trazendo vida, transforma. Deixa de ser a mesma coisa. Aí, interessante, diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que amaram mais as trevas do que a luz? Porque a luz reprova.
O que está em treva, a luz revela. A luz traz à tona, joga clareza. E porque eles amavam as trevas e preferiam viver em trevas para que as obras não fossem reprovadas. Assim era eu. Trocava o dia pela noite. Eu preferia viver nas madrugadas, nas vielas, também nas pistas, né, da vida, do que durante o dia, e quando o dia estava clareando, se eu pudesse, tivesse poder para tal, eu mudaria, porque eu gostava de trevas. Mas quando a luz se manifesta, nós não queremos mais trevas, porque a luz traz realidade, traz clareza. E aí a gente olha o apóstolo Paulo. Ser religioso não significa dizer que está em luz. O apóstolo Paulo era religioso, tinha muito conhecimento teológico, conhecia muito de Bíblia, mas ainda não tinha tido uma experiência ou encontro real com a luz do mundo. Aí diz que ele, no caminho de Damasco, está lá em Atos 26, como também em Atos 9. Lá vai o religioso e zeloso, achando que estava a serviço de Deus. Até que, de repente, uma grande luz, e não era uma luz qualquer, essa luz é Cristo, essa luz é Jesus. Essa luz vai se manifestar, trazendo um grande resplendor e envolvendo, e também ele ouve uma voz. Quem estava com ele ouviu uma voz, mas não teve a experiência ao qual ele teve. E a experiência com Deus é algo muito particular, é muito pessoal, e nós não devemos estar servindo ao Senhor com experiência de segundos e terceiros. É necessário também ter um encontro com o Senhor. Amém, Jesus. E diz que quando essa luz se manifesta, Paulo não consegue se manter firme sobre os seus artelhos, ter caído de um animal. A Bíblia não fala, mas diz que ele cai. E quando levanta já não é mais o mesmo, porque Deus sabe como abater. Deus sabe como nos levar à lona. E quando nós retornamos, a mentalidade é outra. Já não somos mais o mesmo. Porque o maior interessado em ter um encontro com o homem ainda é Jesus, a luz do mundo. Ele vai aonde ninguém quer ir. Quem está entendendo isso? Diz que essa luz, quando se revela a Paulo, não, ele não mudou de nome porque se converteu, não. Os judeus que chamavam ele de Saulo, mas como ele era apóstolo para os gentios o chamavam de Paulo, mas os judeus o chamavam de Saulo. Todavia, o Senhor não está preocupado com o nome, mas sim em transformar o caráter, transformar a mentalidade. E agora, louvado seja o nome do Senhor. O povo que vivia em trevas é exatamente em Cafarnaum, foi aonde Jesus mais operou milagre. Ele chega a dizer: ai de ti, Cafarnaum, Betsaida! E Corazim, essas três cidades, foram palcos da manifestação do poder e da glória de Deus. Foi aonde Jesus efetuou o seu ministério de uma forma tão poderosa que ele vai dizer a essas três cidades que o que ele fez ali, se tivesse acontecido em Sodoma e Gomorra, aquela geração havia se convertido, teria mudado de vida e não teria sido destruída. E diz que esse ai de dor é o ai do tratar de Deus.
Não dá para ir à Terra Santa agora fazer turismo. Mas se um dia Deus proporcionar para você conhecer Cafarnaum, você vai ver que está em ruína. Porque foi aonde Deus mais operou, aonde Jesus mais efetuou milagre. E aonde foi o lugar, até que ele residiu, ele não era do MST, ele não era um sem-teto, ele tinha residência, ele tinha lugar. E quando ele fala que as raposas, né, têm seus covios, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reinclinar a cabeça. Ele está dizendo assim, não é pelo fato de ele não ter um teto, não. Ele está falando, a minha vida é sem conforto. As raposas têm ninho, ou têm covil, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reinclinar a cabeça. Ele está dizendo o seguinte, eu não tenho conforto. E a vontade dele, a forma que ele se alimentava era fazer a vontade do Pai. Interessante isso, porque ele é a luz do mundo. O mundo é em trevas, mas Jesus se revelando aonde há trevas. Jesus se manifestando na vida daqueles que pelas trevas são envolvidos. Alguém está entendendo isso? E estar nas trevas não significa dizer que tem prazer de estar nela. É por isso que Jesus se manifesta nesses lugares. Porque as pessoas de si mesmas, elas não conseguem sair de lá. Mas as religiões pregam que todo caminho leva a Deus. Aí os homens saem em busca de Deus por diversos caminhos. Pelos caminhos da religião. Mas o Evangelho é diferente. É Deus em busca do homem. É o Jesus que vai no cemitério, lugar de trevas, lugar que tem gente aqui que tem medo até de passar na frente. E quando passava, antes de conhecer a Cristo, até se vencia para não pegar nada de ruim. Mas Jesus vai lá no cemitério. Essa região, Decápolis, né? A Galiléia dos gentios, estava lá o gadareno. Louvado seja Deus, aí Jesus vai lá. Exatamente. Aonde muitas das vezes querem usar de força física para tratar de uma questão que é de ordem espiritual. Aí Jesus se manifesta. Aí Adão escondido, juntamente com Eva, atrás de uma árvore, tentando se esconder. Mas Deus, Ele não é como a gente, que muitas das vezes a pessoa erra o alvo, né? Cai, peca, e é abandonado, é desprezado, é julgado, é ultrajado. É como quem só vale enquanto está na presença, porque depois que sai da presença, é descartado. Não. O Senhor não desiste do pecador. O Senhor não desiste do homem perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que estava perdido não estava fora do Éden, estava dentro do Éden, tentando se esconder atrás de uma árvore. O homem que outrora, na dispensação da inocência, tinha uma comunhão, um relacionamento muito íntimo com o Senhor, e agora está se escondendo. Não é fora do templo, é dentro do templo. Não é fora de casa, é dentro de casa. Tem pessoas que ainda conseguem, porque ele não caiu fora do lugar de prazer, fora do lugar de delícia. Ele caiu, foi dentro do paraíso. Quem gostaria de morar no paraíso? Quem gostaria de morar no Éden? Quem gostaria de morar no Éden? Não, Deus é isso. Ele constrói a família e dá como lar, como lugar de moradia, o paraíso. E diz que Adão não foi enganado, não adianta colocar a culpa na mulher, não. Ele estava consciente. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2,
Versículo 13 diz que ele estava consciente do que ele estava fazendo. Até porque ele conhecia o Senhor e sabia muito bem o que ele havia ouvido da parte do Senhor, mas ele estava se escondendo. Aí Gênesis 3,15 a falar assim: Adão, onde estás? Ele não queria estar ali, mas estava. Tu não quer estar nessa situação, mas está. E às vezes não se permite para que não seja revelado, para que não seja visto. Mas não é tempo de continuar se escondendo, porque o Senhor se revela, o Senhor se manifesta através dessa palavra, porque Ele ainda é a luz do mundo. Amém, Jesus. Aleluia. Adão, onde estás? E como Adão estava, ele descobriu que tinha uma nudez. Ele descobriu que tinha uma vergonha e que essa vergonha estava exposta. Agora, ei, folha, não dá para dar jeitinho. Só o sangue de Jesus Cristo é que pode nos purificar de todo o pecado. Só Jesus pode nos dar uma cobertura espiritual capaz de esconder, de guardar a nossa vergonha, a nossa nudez. Ei, onde estás, Adão? Os valores não se perdem lá fora, se perde dentro. Lucas capítulo 15. A ovelha que se perde, ovelha que se perde. E se é percebida a ausência dela, o filho pródigo que se aplica a Israel, descalço, sem o evangelho, sem honra. E vai por aí, dependendo das Nações Unidas, até que enfim está tomando atitude, porque hoje é uma grande potência no Oriente Médio, mas é o filho pródigo e não precisa o pai ir atrás, volta-se, reconhecendo que pecou contra os céus. É o levantar-lhe-ei e vai se converter. Mas o que me preocupa não é a guerra, é a paz que está por vir com o tratado de Abraão. Porque a Síria está interessada em assinar esse tratado e já foi tirado os embargos. A ditadura na Pérsia, no Irã caindo, o príncipe herdeiro, obviamente também vai querer assinar esse tratado de paz com Israel. A Arábia Saudita estava pertinho de assinar esse tratado abraâmico. Até que o Hamas foi lá e detonou para tentar impossibilitar. Mas todavia Deus está no negócio. Mas Israel vai se converter depois da grande tribulação. É a nação. Mas aí fala do dracma perdido, que caiu aonde? Dentro de casa. Mas tinha dono. O que é o dracma? Se a Grécia não estivesse na zona do euro, a moeda corrente seria o dracma. Ainda que ela seja uma moeda, mas tem o seu valor. E diz que a mulher procurou e não achou, até que acendeu a lâmpada, até que acendeu a candeia, até que clareou o ambiente. Sabe o que significa isso? Não dá para continuar muito tempo perdido dentro da casa, mas cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai te revelar e Deus vai te pegar, porque valores não se perdem lá fora, ninguém se desvia lá fora, se desvia dentro. Glória a Deus. Diz quando ela acende e varre, ela acha. Não foi achado nessa noite. Porque não tem pecadinho e nem pecadão. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E ainda que tenha perdido os valores, os princípios morais, os princípios éticos, coisas que não fazia e agora faz e acha normal. Não, essa palavra aqui é para não continuar escondido. Não, as obras das trevas sempre vão ser reprovadas pela luz. É a luz que traz à tona. Quem é essa luz? A luz da verdade. Quem é a verdade?
Oh, glória a Jesus. Ele não só é a verdade, mas é o caminho. E também é a vida. Ele está entendendo isso? Aí, Cafarnaum e Naphtali, o povo que jazia, irmãos, eu era um defunto ambulante, Jocelyn também. Jocelyn Alfredo de Almeida Júnior. Meu parceiro de oração e jejum, não era parceiro de coisa errada não. Eu conheci ele na segurança máxima, retorno da Ilha Grande, dentro do PP. Ninguém queria ficar lá, mas Deus colocou a gente lá para estar servindo a Ele, ter um encontro real com Ele, ter experiência real com Ele. Nós orávamos por esse momento. Celim, a Ana falou assim, por esse menino orava eu, por esse momento orávamos eu e você. Quem está entendendo isso? Amém, Jesus. Aí, é que diz, né? Que só tem o que não presta. Que quem está não vale nada. Não. Aí é que está. O rei Heron também falou isso. Isso aí é terra seca. Isso aí não serve para nada. Mas quando Jesus chega, é interessante que o lugar que o povo jazia em trevas, essa grande luz ela se manifesta. E também em sombra de morte, louvado seja o nome do Senhor. É ali. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, me ajuda, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, Superabundou a graça. Superabundou a graça de Deus. Tem um monte de figurão aí que também passou pelo sistema carcerário, mas não deram valor nenhum. Presidente, ex-presidente, um monte de gente importante. Ei, é casa da correção. É casa da correção. É lugar de Deus tratar. E fazer valer a oportunidade. Aí diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que é graça? Não. Nós não somos esses bonzinhos todos, não. O Senhor, quando fez o homem, viu que era bom. Mas aí Salomão vai dizer que, muitas invenções. E se eu provar para você que nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus, porque a imagem e semelhança de Deus não pode ser deturpada. Adão foi, sim, criado à imagem e semelhança de Deus, mas em Gênesis capítulo 5 vai falar da genealogia dos descendentes de Adão, aí vai falar que Adão gerou filhos segundo a sua imagem. Que isso, pastor? Uma imagem deturpada, com uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, com as suas inclinações, com as suas paixões e paixões infâmias. Mas aí a luz se manifesta. Temos até uma natureza humana, mas nós também temos uma outra natureza divina, que não é da terra, é do alto. Só quem tem a presença, só quem tem a presença, só quem tem a luz, só quem tem a luz. E o próprio Senhor Jesus no Getsemane, lugar de imprensa, ele está sendo imprensado, glória, ele está sendo imprensado, mas ele antes havia dito, se eu não for, ele não vem, mas se eu for, ele vem. Quer dizer, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, que não só ensinará, mas também lembrará. É quando nós também estamos sendo imprensados que Ele espera o melhor de nós, só que tem a presença. Porque quando Jesus está sendo imprensado, eita glória, Ele está no lugar exatamente onde a azeitona era imprensada. Jardim da agonia. Ele foi, mas não nos deixou órfãos. Só quem tem o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo. Só quem tem a presença do Senhor. Só quem tem a presença do Senhor. Não pode viver apagado. Glória a Jesus. E essa lâmpada não vem da energia, não vem de Itaipu. Não vem dessas placas solar. Não.
Ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí ele exige de nós que somos a luz do mundo. Quem tem ele é a luz do mundo. Quem tem ele é a luz do mundo. Aí ele vai escrever, Paulo vai escrever a epístola da alegria para a igreja que não tinha CNPJ, era a comunidade na Macedônia, Filipense. Que resplandeça como astro espalhado, que seja notório a vossa equidade diante de todos os outros, porque perto está o Senhor. Aí a gente vai ver Gideão com 300. É fácil brilhar onde só tem lâmpada acesa. Agora, aonde só tem trevas e tem que dar um bom... Era assim, Jocelyn. Era assim. Porque a gente não dizia que matou, ou que roubou, matou e destruiu. Não, nós não usávamos essa expressão. O que se falava era assim, para nós, eu vejo Jesus na vida dele, e quando me converter, eu quero ser que nem ele. Não adianta falar que fez, que deixou de fazer, ou fez e aconteceu. Não. As pessoas falam assim, quando eu me converter, eu quero ser que nem a irmã. Eu quero ser que nem aquele irmão. Porque está vendo que há uma diferença. Oh, glória, que também há uma mudança. Que há uma transformação. Oh, glória. Aí se dizia, só tem que não presta. Aí Jesus vai chegar em Naftali. Ele vai chamar os seus primeiros discípulos. Sabe aonde foi que Jesus foi buscar os seus primeiros discípulos? Ele vai investir aonde ninguém queria investir. Ele pega Simão, Pedro, pega André. Oh, glória. E ele te pegou. E ele te pegou. E ele me pegou. Oh, glória. E nós somos igreja. E a igreja está além de 4 paredes, está além de uma estrutura física. A igreja é o eclésia. Vem para fora, mas com a lâmpada acesa. Não. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Aí a gente vai ver Davi falando assim, unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aí Salomão vai dizer que nunca falte óleo, que nunca falte a presença, porque se faltar a presença, a lâmpada apaga. E se a lâmpada apagar, deixa de ser igreja, é só mais uma instituição religiosa com placa de denominação. Mas cadê a igreja? Cadê a igreja? Aí vem o noivo! Quem tem! Vai falar que chega um período que às 10, até quem tinha, vai cochilar, irmã Margarida. Vai cochilar. Aí que mora o perigo. Não, eu tenho a minha lâmpada acesa. Mas aí chega um momento que deixa de estar atento. Deixa de estar aceso, deixa de estar ligado. Deixa de estar olhando para a figueira. Olhai para a figueira. É o relógio de Deus. Quem entendeu isso? E nós estamos mais perto do que antes que aceitamos a fé. Aí vem o noivo. Quem tinha e quem não tinha. Tem hora que tem que dizer não, vai e compre. Mas pode ser que não dá tempo. Mas a hora é essa, se coloca de pé. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Não deixa. Eu sou do tempo da lamparina. Eu sou do tempo da lamparina, do fusível. Do fusível? Sim. Eu sou do século... Só quem é do século passado? Não precisa levantar a mão, não. Eu também sou do milênio. Não tinha essa luz elétrica que hoje nós somos beneficiados, não. E pagava um preço para ter. Tinha região como ainda tem. Oh, glória! Mas tinha uma promessa de melhorar. Não, mas eu estou falando nessa noite. Não é daquela fatura
e você tem que pagar. É de uma luz que vem do alto. Ele traz vida. Ele traz transformação. E diz que os homens amaram mais as trevas Do que a luz. do que a luz. Porque amaram para que as suas obras não fossem manifestas. Mas aonde Jesus chega, ele denuncia. Ele denuncia. E não dá para continuar se escondendo. Porque como vai se manter uma lâmpada acesa debaixo da cama, no alqueire? Não, todos têm que olhar assim. E ver se não tem uma lâmpada ali. Eu posso pedir uma oração. Eu posso ir ali buscar uma palavra da parte do Senhor. Porque eu sei que tem. E o que ela tem, eu também quero para a minha vida. O que ele tem, eu também quero para a minha vida. Nós somos luz no mundo. Só quem é luz no mundo. Amém, Jesus. Falou-lhes por Jesus outra vez. Eu podia falar do capítulo 8 da mulher que foi pega num ato de adultério. Estava dentro do pátio do templo. E quando Jesus vai falar isso, ele vai falar, não era longe do templo, era em repartições que pertenciam ao templo. E nós estamos dentro do templo. Enquanto tinha alguém com pedras na mão, querendo apedrejá-la, Jesus está se revelando a ela. Eu estou aqui para te tirar das trevas, independentemente do pecado que você cometeu. Ainda há solução. Ele não estava ali para condená-la, mas para absolvê-la e dizê-la, vai e não peque mais. Porque tinha que ter mais alguém. Quem é que estava com ela? Só ela? Não. Tinha que apedrejar ela e quem estava com ela. Mas só, é assim, às vezes a gente só transfere a responsabilidade, quando na verdade a gente também tem parcela. Quem entendeu isso? Aí Jesus. Quem me segue não andará em trevas. Seguir Jesus significa dizer, sabe o quê? O Espírito de Deus. Está além de vir para o templo. Seguir Jesus está além de vir para o templo. Fecha os teus olhos. Seguir Jesus está além de vir para o templo e ouvir sermões. Servir Jesus está além de ter cargos em departamentos. Servir Jesus significa dizer, seguir Jesus significa dizer, andar em suas pisaduras. E Ele não vai dar passos que nós não consigamos acompanhar. E quando Ele dá um passo, são passos que nós consigamos colocar os pés exatamente aonde os pés Ele colocou. Isso é ser discípulos. Isso é andar nas pisaduras do Mestre. Não é só seguir. Não é só seguir. É colocar os pés aonde os pés Ele colocou. Porque vai transmitir segurança. Vai transmitir firmeza. Vai transmitir confiança. E Ele não vai dar passos largos, porque Ele conhece a nossa estrutura. Pedro queria até segui-lo de longe. De longe não dá, tem que estar assim, juntinho. Quem está entendendo, fecha os teus olhos. Acende a chama, Pai. Fecha os teus olhos. Que uma vez brilhou, Aleluia, Jesus. Ele vai brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso é tua paz, eu quero ver o quando estás nesse lugar, tua graça e paz em mim. Acende
uma vez brilhou. Espero que você sabia que eu louvava. Ele vai brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Ele vai brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Foi Ele que nos transportou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E diz a palavra do Senhor: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz, e foi mais além, temos comunhão um com o outro. Não dá para dizer que está na presença e não ter comunhão com o outro, irmão. Não dá para dizer que tem luz envolvido com trevas. Sai. Não dá para dizer que tem luz, mas não fala com o irmão, não fala com a irmã. É deselegante todo o tempo. E foi mais além. Não vou levar nada para Niterói. Foi muito difícil chegar aqui. Não dá para dizer que está na presença, que tem o Espírito de Deus e não consegue suportar, não consegue perdoar, não consegue nem olhar e muito menos conviver. E não é só perdoar não, é receber também o perdão. Não dá para dizer que está na presença, vivendo uma vida de mentira, de engano. Não dá para dizer que é luz, fazendo coisas que são das trevas. Não dá para falar que é luz, ainda fumando. Não dá para dizer que é luz, ainda bebendo escondido. Tu pode esconder do homem, mas o Espírito de Deus te revela. Não dá para dizer que tem a presença ainda querendo brigar na mão e ameaçando pegar em arma. Igreja é lugar de ex. Igreja é lugar de ex. Não dá para dizer que está na presença e não é fiel nos seus contratos. Deve todo mundo. E mente com uma maior facilidade. Não dá para dizer que está na presença e se mostrando tão resistente à vontade de Deus na tua vida. Quem está na presença sempre vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E não vai se conformar. Porque sabe muito bem de onde o Senhor o tirou. Eu não quero voltar para lá. E nós não devemos voltar para lá. Porque de lá o Senhor já nos tomou como forte. E não haverá segunda chance. A noite de se voltar para a presença. A noite de se permitir que essa luz te pegue. Não é só ouvir, mas deixar que o guarda na cadeia estava pedindo luz. O guarda estava querendo se matar. O guarda estava querendo cometer uma loucura, dar cabo da própria vida. Ei! Há uma lâmpada acesa neste lugar. E essa lâmpada é Jesus.
nessa noite podemos sair daqui dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aramanaga Sebe, Espírito de Deus, Senhor da glória, trabalha-se nessa noite por esta palavra em cada coração. Que os corações ardam, Senhor da glória, pela tua palavra. E anele, Senhor, pela tua presença. Senhor da glória, 53 anos, Senhor. Ó Deus, que tantas vidas se renderam, Senhor, neste lugar. Que tantas vidas se reconciliaram com o Senhor neste lugar. Que tantas almas foram curadas, foram libertas neste lugar. Quantas lágrimas, Senhor, foram derramadas neste lugar. Ó Deus, quantos propósitos foram feitos, quantos clamores, quantas orações, quantas vigílias. Ó Deus da glória, quantos projetos, Senhor da glória. Mas hoje nós estamos aqui. Toma nossas vidas, Senhor, e nos encha da tua presença, nos encha da tua graça. Se necessário for, quebrar o vaso, para que essa luz resplandeça. Porque foi assim que Gideão fez. Meia-noite, numa hora de intensas trevas, de intensa escuridão, dentro dos utensílios de barro, de uma tocha acesa. Mas quando a trombeta soou, na Ramanaga Sebe Alderefaz, quebrou-se os vasos e as tochas foram vistas num grande clarão. Ó Deus, que os nossos adversários batam retirada, que os demônios saiam da nossa frente, que as obras das trevas sejam dissipadas pela presença do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que chegue um novo tempo para esta igreja, que um novo tempo para esta obra, que chegue um novo tempo, Senhor, um tempo de bênção, de muito mais bênção do que já tem sido bênção, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Deus, que a lâmpada esteja sempre acesa e que os valores sejam resgatados neste lugar, para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, cura nesta noite, cura nesta noite, liberta nessa noite. Ó Deus, as tuas mãos não estão encolhidas, levanta nesta noite. Traga de volta para a tua presença nesta noite. Faz o milagre nesta noite. Em nome de Jesus, diga amém. Que Deus te abençoe. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai. Em nome de Jesus. Pode tomar assento. Tome assento. Permita Deus trabalhar na tua vida. Que essa lâmpada arda continuamente. E que esse fogo não se apague. Em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia! Aleluia! Naramanagai, Naramanagasebe, Narafaz. Ere Kalamanagasubi Comanácia. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Amado da minha alma. Aleluia. 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 Glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Só glória. Deus é fiel. Deus é fiel. Jesus ainda tira das trevas. Tira, ele vai lá. Vai lá, Jesus vai lá. Jesus vai lá. Aleluia! Oh, glória!